Pessoas, Mercúrio na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, hoje eu trago pra vocês, enfim, a análise da terceira temporada de Ragtropper. Pois é, enfim, saiu a terceira temporada. Inclusive, aqui tem a análise da segunda temporada, tá? Aqui no canal eu já analisei. E, bom, agora eu venho aqui pra dar meu veredito sobre a terceira temporada. Será que melhorou ou a gente continuou com aquela coisa super datada novelinha? Partiu pra análise? Então, vambora! Primeiro episódio, que no caso é o amor, a gente já começa na praia. Pois é, como a gente bem viu no trailer, a gente já começa o primeiro episódio na praia e ali a gente já vê o Charlie com aquelas inseguranças dele. Ele quer muito falar pro Nick que ama ele, mas ele ainda sente meio que uma pressão. Fora que a gente também começa a entender um pouco mais sobre as inseguranças do Charlie. Ou melhor dizendo, ele tem meio que um transtorno alimentar. Falando mais sobre os amigos dele, a gente tem a Tom e a El, no caso, né, formando aquele casal perfeito, ou melhor, quase que perfeito. Por quê? Porque a El, ela vai pra Londres estudar artes, coisas que já não é novidade pra gente, porque a gente viu isso na segunda temporada, que ela iria pra lá. Além disso, a gente tem a Sarah e a Darcy, que agora estão praticamente morando juntas, mas também é uma coisa que já vai se romper ali, porque afinal a Darcy veio morar na casa da Sarah porque ela foi expulsa, mas agora ela vai morar com a avó dela, coisa que eu achei super legal. Além disso, a gente tem a introdução do Isaac ali, né, aquele amigo dele que é mais assexual, ali falando um pouco mais sobre as coisas dele ser aromântico, né, e enfim, no final do episódio a gente tem o Nick se declarando pro Charlie, ou melhor, o Charlie se declarando pro Nick, falando eu te amo e sendo respondido. O episódio que já começa com o nome de casa, a gente já vem com o Nick viajando, pois é, ele vai viajar pra passar o verão junto com a família dele ali meio longe, e aí a gente já volta pro Charlie e os seus amigos, que todos eles vão pra escola pra receber as notas do boletim. Todos eles passaram, menos a Darcy, o que é uma pena. Além disso, também a gente tem o Nick um pouco mais afastado do Charlie ali, e isso acaba mexendo um pouco com o Charlie. E aí os transtornos alimentares dele só aumentam, mas aumentam de tal forma que a irmã dele se preocupa tanto que acaba contando pros pais deles. E aí a gente termina com essa bomba aí na família. No episódio que leva o nome de A Conversa, a gente já volta pro período seletivo, no caso, né, pro período letivo. E aí o Nick volta, todo mundo volta e é bem maneiro, porque a gente vê eles voltando pra escola. Além disso, você lembra aquele rolinho entre os professores dele lá? Bom, deu muito certo e agora eles estão até namorando. Mais sobre Charlie e o Nick, bom, o Nick vai fazer aniversário daqui a pouco, né, e o Charlie simplesmente decide fazer uma festa surpresa. Aproveitando que ele voltou, ele vai fazer essa festa surpresa. E é muito maneiro porque é no zoológico. E como eu tinha dito, a Elle foi estudar lá em Londres, no caso. Ela consegue vir pra festa e, sério, a festa fica fica muito maneiro, papo reto. Sobre mais a festa, ela dá até que meio que certo, mas também tem umas coisas que dão errado, porque aqui fica bem claro pro Nick que o Charlie está passando por um momento difícil, né, esses transtornos alimentares. E além disso, lembra do Isaac, aquele amigo assexual? Bom, ele acaba brigando com o Tal, porque o Tal tá muito, como pode dizer assim, né, muito focado no relacionamento e esquecendo das amizades dele. Quer dizer, é uma treta até que meio chata no meio do aniversário, que dá um climão assim que é complicado de assistir. A série do Nick tinha tudo pra ser super legal, mas como vocês já viram, já rolou treta e no final as coisas só pioram, porque quando a gente tá comendo o bolo ali, né, quando a gente vê eles comendo o bolo aproveitando, todo mundo repara que o Charlie não tá comendo, e ali fica bem claro que ele está com um problema, e no final do episódio ele junto com o Nick decidem contar aos pais dele que ele tá meio que com dificuldade de comer, que ele tá com transtorno alimentar. E a partir daí ele decide procurar um psicólogo. O episódio que o nome é Jornada, pra mim foi o episódio mais assustador, não minto pra vocês, tá, gente? Porque o episódio já começa com Charlie não estando junto com o grupo. Bom, ele acabou tendo que ser internado. Pois é, gente, ele foi internado. E ali vai contado pelo Nick, né, tudo que o Charlie está passando lá na clínica. E é bem interessante ele narrar aquilo dali, porque o Charlie já está afastado do grupo já faz 2 meses. Pois é, ser lançado no mês de outubro, claro que ia ter que ter um episódio de Halloween. E a gente chegou nesse 4º episódio, onde a gente vai ter uma festa de Halloween e o Nick simplesmente veste a roupa de Capitão América, cara. E é bem maneiro porque ele vai pra festa, mas chegando lá ele se sente meio deslocado. Afinal, o amor da vida dele não tá lá. Além disso, a gente também tem a situação da Darcy, no caso, né? Que a Darcy, ela começa a se entender como uma pessoa não binária ali, e ela já pede até pra mudar os pronomes e ela corta o cabelo.
cabelo, coisa que eu achei simplesmente incrível. Nessa festa fica bem óbvio que o Nick já não tá conseguindo viver mais sem o Charlie. É bem engraçado porque ele não consegue nem interagir com as outras pessoas sem o namorado dele tá perto. E aí acaba deixando ele meio desiludido, e aí os amigos do Charlie também já estão a par, sabendo que ele foi internado, e aí eles decidem meio que gravar um vídeo pra mandar pro Charlie, coisa que ficou bem fofinho, sério. O vídeo feito pelo Taunton, quer dizer, ficou muito maneiro. E além disso, depois disso a gente já tem mais um salto temporal. Pois é, mais um salto temporal de um mês, chegando perto do Natal, e o Charlie sai enfim dessa clínica de reabilitação. Episódio que já leva o nome de Inverno. E cara, o quinto episódio a gente já abandona aquele começo com o Nick, a gente volta a ter o começo com o Charlie, e aqui ele está voltando a se adaptar em casa, e bem quando ele chega já é bem no Natal, e ele tem que receber alguns familiares ali que são bem convenientes com ele, que inclusive chega a dar pena eles falarem do peso do garoto. E após isso a gente volta pro casal Taun e El, no caso, né, a El volta de Londres lá, né, pra passar o Natal junto com o Taun, e aí vem uma das cenas mais estranhas assim na série, né, mais pesadas, que é quando o Taun e a El estão quase chegando ali da primeira vez, né, pra eles terem a primeira vez deles, até que o Taun toca na El e ela meio que sente uma sensação de disforia. Pois é, disforia é uma coisa que você pode sentir do seu corpo e que acontece bastante com pessoas trans, no caso. E é bem complicado ver aquela cena ali, porque pelo menos eu não entendo muito do assunto, mas eu me senti meio comovido com aquilo. Para finalizar esse episódio, a gente já chega no Ano Novo. E o Ano Novo é bem maneiro, sabe? Porque ali a gente vê todo mundo revendo o Charlie, né? Que ele, enfim, consegue juntar todos os colegas dele. E todo mundo abraça ele de uma forma bem legal, sem querer saber de todos os problemas. O que deixa a gente até que meio que comovido, né? Porque, pô, que maneiro, todo mundo tá abraçando ele, independente dos erros e dos acertos. O episódio que é chamado de O Corpo, no caso, né? E é bem engraçado porque o episódio já começa com o Charlie na terapia. E bom, na terapia ele fala que ele está com muita vontade de nhanhar com o boy dele, né? Ele tá com muita vontade de... com o Nick, né? Mas além disso, ele também fala que ele acabou tendo uma recaída, acabou passando alguns dias sem comer. O que é bem triste, gente, porque querendo ou não, essa coisa dele, desse relacionamento dele, tá levando ele meio que pro buraco, dele não conseguir... Isso, temos mais um salto temporal e a gente chega no aniversário do Charlie. Pois é, até que enfim a gente tem o aniversário do Charlie e é bem maneiro porque todos eles ali comemoram em si. E a El tem uma notícia importante. Bom, ela vai ser entrevistada numa rádio, coisa que é bem maneiro. A El, durante a série, ela acabou ganhando alguns seguidores e ficando famosa pelos desenhos que ela fazia, no caso, né? E aí ela vai ser entrevistada nessa rádio, coisa que já gerou uma ansiedade muito grande em mim só de ouvir aquilo. Vamos para a rádio, coisa que, cara, eu já tava criando altas expectativas, imaginei que ia ser super legal, mas no final acabou não sendo. Gente, aqui vem o momento mais pesado da série, pelo menos pra mim, que é onde a El acaba sofrendo uma transfobia. Pois é, gente, durante a rádio lá, ela achou que iam perguntar pra ela sobre as artes, porque era isso que era proposto pra ela, perguntar sobre seus desenhos, tudo que ela fazia, e na hora a entrevistadora simplesmente mudou o assunto e começou a falar sobre ela ser uma mulher trans e como foi pra ela se transicionar quando era muito jovem. Claro que ela ficou morrendo de vergonha de falar sobre aquilo dali, pois ela não estava preparada e não estava se sentindo no lugar de falar aquilo dali. E bom, ela acabou saindo de lá chorando e aquilo é de cortar o coração, papo reto. Por isso daí o episódio vai lá pra baixo e a gente termina ele com o Charlie e o Nick tentando de novo, mas eles não conseguem porque uma pessoa chega pra atrapalhar. Um episódio que o nome é Juntos e bom, esse episódio ele é meio que um complemento do sexto, né, gente? A gente continua com essa dinâmica da El aí, muito decepcionada e querendo até largar suas artes por causa da transfobia que ela sofreu na rádio. Além disso, a gente tem o Nick e o Charlie ainda tentando... mas eles não conseguem de jeito nenhum, porque eles nunca conseguem um espaço pra eles. Aqui fica um ponto bem negativo, pelo menos, digamos, de mim pra série, né, que, bom, eles não conseguem aquilo, mas eles não conseguem porque eles não têm espaço e não conseguem fazer isso. E aí o Charlie vai até a mãe dele pra pedir se ele não pode dormir fora de casa, dormir na casa do namorado dele. E a mãe dele fala que não. E bom... ele simplesmente taca o foda-se e começa a discutir com ela, cara. Beleza que ele está passando por momentos difíceis, mas ele também tem que entender que a mãe dele se preocupa com ele. Pelo menos se fosse meu filho, eu nunca deixaria ele passar fora, sendo que ele tava, o quê? 3 meses atrás internado. Então, quer dizer, é uma briga muito desnecessária que no final quem ganha é o Charlie, porque ele desobedece a mãe dele e vai pra casa do Nick, taca o foda-se lá, rola mesmo. Lá eles conseguem...
Mas eu fiquei pensando assim, gente, como é que eles podem passar isso numa série? Um filho passando por cima de uma mãe. Pelo menos eu não curti essa série, não curti essa cena, no caso, né? Porque ele é grosso com a mãe dele. E aí ele se tornou meio que um personagem odiado de mim. Já comecei a desgostar do Charlie. São episódios separados e é o 8º e o último episódio. Pois é, gente, já é o último episódio. E esse episódio já é um episódio mais viajado, no caso, né? Porque aqui a gente já tem um ponto meio que de finalização dos personagens. O Charlie, ele já está bem desenvolvido, já largou a terapia, no caso, né? Ele já tá conseguindo viver bem, esquecer um pouco dos transtornos alimentares dele e até entrou pra uma banda, cara. Ao contrário disso, o Nick, ele já tá terminando a escola dele, no caso, né? E ele, a El, a Darcy e a outra menina lá que eu esqueci o nome dela, saem atrás de novas faculdades, no caso, né? Atrás de um lugar de onde eles consigam gostar. E é bem maneiro porque eles vão visitando faculdade e no final eles decidem uma meio que interessante, mais longe dos namorados respectivos deles. O 7º episódio e o 8º, eu não vou mentir pra vocês, eles são muito complementos um do outro e complemento do 6 também. Então quer dizer, quando eu achei que a série ia começar com as coisas explosivas, na verdade não, ela tava finalizando. Então quer dizer, o 8º episódio, ele é mais sobre isso, sobre o Nick e o Charlie, no caso, entendendo que há um mundo além da cidade de onde eles moram e há um mundo além dos amigos e desse relacionamento deles que eles têm. Coisa que é bem maneiro eles mostrarem isso, porque muitas das vezes as pessoas entram em relacionamento e esquecem dos amigos, esquecem de viver, esquecem de fazer tudo, no caso. Só vivem para aquele relacionamento. E esse episódio é para literalmente nos mostrar, no caso, né? Que não é só porque a gente namora uma pessoa aqui que a gente tem que ficar do lado dela o tempo todo, ou que a gente tem que abandonar nossos sonhos, nossa faculdade, ir para um outro lugar onde a gente queira por causa dessa pessoa. Não, a gente pode continuar com essa pessoa, mas a gente também tem que seguir nossos sonhos. E é literalmente isso que acontece, porque o Charlie, no caso, né? O Charlie, ele entra pra uma banda, ele começa a desenvolver, ele vai virar um mestre de classe lá da escola dele, né? Ao mesmo tempo que o Nick vai pra uma faculdade super distante, no caso, né? O mesmo acontece com o Tal e a El, porque a El, ela já estudou lá em Londres e graças a essa transfobia que ela sofreu aí, ela não quer voltar pra lá, ela consegue outra faculdade que é muito mais longe, que é lá em Paris, no caso, né? E o Tal aceita isso super de boa, quer dizer, é um episódio super abrangente, super legal, porque mostra que casais podem continuar mesmo à distância. Gente, a série termina nesse ponto aí. Bom, não nesse ponto, na verdade a série termina com o Nick e o Charlie de novo daquele jeito que vocês bem sabem. Bom, eu acho muito maneiro porque, afinal, os dois são jovens de 16 anos ali, né? E querendo ou não, eles estão se conhecendo. Então, nada mais disso do que eles de manhã, de tarde e de noite, né? E vamos lá para minhas considerações sobre a série. Eu acredito sim que a série termina com um saldo positivo. Enquanto a primeira temporada eu dou 10 de 10, essa daqui eu literalmente dou 10 de 10 também. Pois é, gente, 10 de 10, porque eu curti demais essa temporada. Apesar do 7º e o 8º episódio não ter tanta história assim, eu achei que o que eles abordaram muito bem. A gente teve o caso de, como pode dizer assim, de transfobia, a gente teve o caso sobre transtornos alimentares, a gente teve o caso sobre dependência emocional nessa série, que foi coisas que eu curti bastante, gente. Eles abordarem isso daí e mostrar pra sociedade, porque querendo ou não, Hagtropper bate nas pessoas mais adultas, assim, que nem eu, porque afinal eu já tenho 20 anos, né? Mas também bate mais nos adolescentes, e isso com certeza vai mudar um pouco da visão deles pro mundo, né? Porque querendo ou não, quando a gente vem assistir Hagtropper, a gente não pode se pensar com a idade que a gente tem. Pelo menos eu sou assim. Eu não posso assistir Hagtropper com a cabeça de 20 anos. Eu volto pro João lá de 13 anos que ainda tá se descobrindo. Pra quem não sabe, eu sou bi, tá, gente? Então, quer dizer, é muito maneiro o Hagtropper. Eu acredito que a história dele se torna muito legal. É quase que um vermelho e branco sangue azul, que é minha franquia de filmes favoritos. Quer dizer, é muito maneiro mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui no canal, se você não conhece, ó o livro caindo. Aqui no canal, se você não conhece, a gente fala muito sobre cultura pop, sobre música, sobre filmes, sobre séries. Então se inscreva aí, porque aqui é um canal que a gente fala de bastante coisa interessante, tá show? Muito obrigado por assistir, me escutar aqui. Me segue lá no Instagram também, @JoãoVitorMercúrio. Valeu, falou e fui!